E depois da faixa preta, veio um período triste para mim. Bem complicado, e vai ser meio polêmico falar sobre isso. Eu sempre gostei de lutar. Deve ter algumas pessoas que me seguem aqui que lembram dessa época da Fabrícia lutadora. Podem aproveitar e comentar, né? O que eu quero trazer para vocês hoje não é falar sobre a Fabrícia que lutava. O que eu quero falar é sobre por que a Fabrícia parou de lutar. Eu fui 4, 5 anos titular da seleção gaúcha de taekwondo. Fui 2 vezes terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Só que aí chegou o momento que eu tive uma lesão grave. O dia que eu me machuquei foi traumatizante. E eu chutei com a perna direita e a minha perna, meu pé, ficou preso no uniforme da minha adversária. E ela seguiu se movimentando e com isso a minha perna de apoio, né, eu torci o meu joelho esquerdo gravemente. E na hora eu caí com muita dor. E me lembro de pessoas vibrarem com isso, né? Claro que é torcida, né? Mas eles estavam no direito de torcer para o atleta que venceu. Mas para mim foi meio traumatizante, assim, porque eu estava realmente com muita dor ali e eu não sabia, não tinha noção do que estava acontecendo. Mas eu mal sabia que isso não era o pior. Eu venho de família simples, eu não tinha condições financeiras. E eu lembro que eu não tinha plano de saúde. Então, para fazer exame logo adequado, para descobrir o que eu tinha. Só que eu torci mais várias vezes depois. Eu lembro de fazer coisas simples do treinamento e torcer de novo. Então, acho que eu torci mais 3 vezes depois. Até então, pensar, não. Inclusive, eu fui pro Campeonato Brasileiro com essa lesão. E eu cuidava tanto como eu me acomodava no tatame, como eu fazia os movimentos, que eu sabia em que momento eu ia torcer o joelho. Mas eu não entendia o que estava acontecendo, o que tinha com o joelho, né? Hoje, né, formada em educação física, eu tenho esse conhecimento, mas na época eu não tinha. E eu lembro que eu fazia fortalecimento e voltava a treinar. Até que eu torci pela 3ª ou 4ª vez, não lembro, eu pensei, não, chega, eu tenho que fazer um exame para ver realmente o que tem nesse joelho. E aí eu juntei dinheiro para conseguir pagar esse exame. E aí quando eu fiz o exame, então, ligamento cruzado anterior rompido. Esse ligamento rompido, tu perde a estabilidade do joelho. Não tem o que fazer. A única forma para conseguir seguir treinando e lutando é fazer a reconstrução dele, é com cirurgia. Então eu tive que encaminhar plano de saúde, esperar a carência, fazer a cirurgia, e pós-cirurgia, fisioterapia. Eu ia para Farroupilha de muleta, fazer a fisioterapia lá em Farroupilha, porque na época o Alessandro Paulo da Silva, né, conseguiu um fisioterapeuta que me atendeu sem cobrar. Na verdade, não sei se ele não cobrou, se o meu professor pagou, hein? Eu acho que ele pagou. E eu sou muito grata aos dois. E o fato é que com tudo isso, essa demora de diagnosticar o que eu realmente tinha, a demora em fazer cirurgia, a recuperação, eu fiquei 2 anos sem lutar. Quando eu voltei a lutar, a dinâmica de luta já tinha mudado. Eu estava, obviamente, traumatizada. Eu lembro de tentar lutar e ter muito medo de me machucar. E eu não consegui mais retornar às quadras. E tive que tomar uma decisão muito difícil na época. Com tudo que aconteceu, toda essa dificuldade financeira, eu tomei a decisão, então, de não deixar de ser atleta, não competir mais, e seguir como professora, né? Investir toda a minha energia e seguir no taekwondo, só que de outra forma. Então, eu tive problemas, né, emocionais, eu tive depressão, eu treinava todo dia, né, tinha aquela parte química de todo dia treinar, toda aquela revolução que dá em ti quando tu treina, né, a questão hormonal e aquela sensação de bem-estar, isso tudo eu perdi abruptamente, eu não tive o destreinamento. E sim, eu tive outros problemas, eu tive bulimia. Então, quando eu comecei a dar aula, eu era uma professora, né, que estava meio quebrada, assim, né? Eu acho que eu não estava com todo o meu potencial. Demorou anos até, então, me estabilizar e pensar, não, vamos lá, agora esse é o meu caminho. E pensando agora para trás, eu ficava pensando o que faltou, né, para daqui a pouco a Fabrícia Miller, talentosa na época, né, tantos anos, titular de seleção, não desistir. Quem falhou foi a federação. Agora, então, entra o assunto polêmico. Quem falhou na época foi a federação. Ninguém veio me perguntar como eu estava, ninguém veio me ajudar. Sim, a federação arrecada muito dinheiro, com taxas e mais taxas, e ela que é responsável pelos seus atletas. Eu era um talento, mas ninguém veio conversar comigo, ninguém veio me ajudar. Então, uma pergunta que eu faço pra ti, tu que é adulto e luta e representa o Estado, e vai representar o Estado no Brasil ou em outros lugares, tu tem plano de saúde? Pois faça, porque eu não sei se a federação vai te ajudar se tu te lesionar. Se tu é pai, mãe de criança, adolescente que está representando o Estado na seleção gaúcha, pensa nisso. Você tem dinheiro para ajudar seu filho se ele se machucar? A federação vai ajudar? Ou é mais um número na federação? Então me irrita profundamente quando algumas pessoas que têm cargo ficam falando besteiras e colocando vídeos querendo mostrar problemas onde não tem, em vez de se preocupar com isso. Então tem muito mais coisas a serem discutidas.
Eu tinha um sonho olímpico, foi interrompido, eu não tive apoio da federação. Agora ficar alimentando olimpismo em crianças e adolescentes sem pensar nessa estrutura, para mim, é crime isso. Frustra, traumatiza. Vocês querem isso? Não, né? Então vamos começar a pensar no que realmente importa. No que realmente importa pra gente ter um taekwondo de sucesso, um taekwondo bom. E no próximo vídeo eu vou falar qual foi o meu próximo passo e por que eu consegui ter sucesso no taekwondo. Me exaltei, me emocionei, falei da minha realidade. Pode ser que hoje esteja diferente a federação, espero que esteja. A federação, confederação. Espero que tenham um olhar bacana com relação a isso, né? Que cuidem dos seus atletas.